licença, ei, dai-me licença. Andando pela estrada, passei pela encruzilhada. Parei para escutar, botei minha vida parar. Porque eu sim fui convidado. Eu vim porque eu me convidei. Óbvio, né? Quem ia chamar? Não. Nós viemos porque fomos invocados. Ayangá, fogo nos olhos. Ayangá da mata. Ayangá de muitos copos. Somos guias de viagem, condutores de trânsito e travessia. Como vocês vieram aqui, gostaríamos de lhes mostrar. Desde que eu me entendo por gente, eu vivo uma vida em coletivo. Eu não sei fazer de outro jeito, sabe? Eu não consegui aprender um instrumento sozinho. Eu tive um professor, tive uns amigos, tive um espaço, tive um empréstimo. Então, construir em coletivo é um desafio, porque somos pessoas diferentes, de idades diferentes, as crenças muito parecidas, mas ideologias diferentes, assim. E esse projeto, Encruzilhada dos Rios, ele veio de uma maneira muito natural, por conta da trajetória desse coletivo, dessa coletiva, desse grupo de pessoas, mas natural no sentido de as águas nos encontraram, tá ligado? Essas avenidas, essa natural encruzilhada que existe no coletivo é o que fez com que a gente se encontrasse assim de uma maneira natural, como a confluência de rios mesmo. Viemos guiar esse transporte alagamento. Partiu aqui ao sul da cidade de São Paulo, a antiga Ibiraquera! Ai, é verdade. É a antiga Ibiraquera. Escutamos um chamado. Ouçam, uma canção ensurdecedora, vocês escutam? As águas canalizadas estão furiosas e clamam por liberdade. Aonde os seus pés pisam é onde seus pés sentem, mas também onde seus pés não sentem.
Você sente sede? Eu sinto sede. Salivam. Tem sangue correndo nas veias. Então vocês são capazes de sentir o sagrado. Mas vocês não podem mais ver. O sagrado é ver o hoje e ver o antigamente. Escavar a história. Embaixo do asfalto, nas entranhas da terra, habita a invisibilidade muito visível. Vocês estão vendo? Tá vendo? Você tá vendo? Não. Você tá vendo? Você tá vendo? Tá vendo? Sim ou não? Tá vendo não. Ah, você é novidade. Não me atenta. Realmente. Vocês não estão vendo. É preciso fazer ver pela transgressão. Despertar a revelia do carrego colonial ou simplesmente deixar fluir límpida e límpida. E nasceu também de ver. Apresentamos a fluente mais linda que já se viu. Atenção, transeuntes navegantes, com vocês, ele É linda. É tão linda. Mesmo que esteja fraca, mesmo que demonstre certa dificuldade para dançar o seu fluxo. Que é a Encruzilhada dos Rios, é uma pessoalidade nossa. Acho que a gente tem um ponto em comum, assim, cada um. A gente tem um ponto em comum e eu acho que é a gente ir para essas outras pontas, né? Cada um ir para a sua ponta e trazer um pouco quem você é, como é a sua vida, a sua história. E eu vejo a Encruzilhada dos Rios assim, tipo, contando quem nós somos fora e quando a gente se junta, o que se torna. Teatro, assim, para mim sempre foi algo muito meio distante, assim, pelo fato de eu ser tímida. Antes da dança, era um problema isso para mim. Eu era muito tímida, e isso me afetava muito nos lugares que eu ia. E aí, com a dança, quando eu conheci a dança, me trouxe esse outro lugar, né? Que deu me mostrar, eu trazer a fala para o meu corpo. E aí a coletiva chegou nesse momento que eu estava me questionando muito e eu não me enxergava nesse lugar do teatro. E hoje acho que eu estou numa construção desse meu outro lado artista. E é isso, acho que é um encontro assim para mim, estar na coletiva, estar nesse processo com ela. Cantar para mim é uma coisa, né, também. Além de atuar, cantar acho que é mais difícil ainda, tipo, por eu sentir que eu não tenho entendimento mesmo da minha voz, de como colocar a minha voz, assim. E aí foi um processo difícil, cantar agudo não é fácil não. Mas tem sido gostoso, assim, não tá forçado, tipo, eu tô indo no meu limite, aonde a minha voz entrega também, né, porque não dá pra mentir, não dá pra inventar um falsete, mas tá um processo gostoso, assim, eu tô conseguindo projetar mais a minha voz, mas é bom, eu gosto.
fez o mar e fez os seres vivos, presenteou com ar pra respirar seus filhos, deu fogo pra cruzar, reproduzir com isso, boca pra devorar, alimentar seu ciclo. Sou filho legítimo dela. Pé no chão, terreiro firme, enraizo nela meu coração, espírito da minha razão. Toda encruzilhada, toda contradição, telúrica, enérgica, mãe que dá o sustento, alimento, alento, derrama negrura avermelhada sobre indígena nação, aonde se enterram as epistemes, soterram todo o conhecimento que temem, asfaltam sobre minha boca para que eu não fele, para que eu não reze, para que eu não cante, para que se desencante cada canto de chão, que seu semblante seja concreto cinza, respirando poluição. Agora me sinto sufocado, tá difícil respirar. Até meus sonhos estão turvos, cheios de comercial, de tudo que eu vou comprar. Meu estômago tá sujo de resíduo industrial. Me dá água para limpar. Então, a Coletiva Anhangá é um espaço em que eu posso ter forças em coletivo para poder me expressar, para poder conseguir falar, para poder conseguir ser ouvido. É isso, me expressar, sabe? Mostrar para o mundo quem eu sou. É muito estranho e diferente para mim estar dentro desse projeto que é o Vai agora. Porque antes a gente trabalhava juntos com trabalhos, agora a gente tem a oportunidade de estarmos a partir de nós, das nossas individualidades, das nossas histórias, contarmos algo novo. E existem conflitos e existem também forças que a gente encontra no outro, identificações, ao mesmo tempo que nós nos contemplamos também um pelo outro e potencializamos, nós também entramos em separação, e isso faz parte de da nossa individualidade. E é muito legal ver a encruzilhada, o cruzamento dessas individualidades, dessas contradições que existem em cada um de nós. A encruzilhada dos fios invisíveis, para mim, é a minha história. É a nossa história, a nossa ancestralidade, a nossa história de luta, todo esse processo que nos jogou à margem da sociedade e que nos alienou a um sistema que faz com que sigamos contra os nossos ideais, os nossos princípios, esse mundo afora, sabe? Esse mundo capitalista mesmo, e que também canalizou os rios. A encruzilhada dos fios invisíveis, para mim, está nesse meu dia a dia, que a história está aí. Está em como eu lido com quem eu sou, como que eu busco a minha ancestralidade nesse mundo. Olha, eu vou falar uma coisa agora que é uma coisa que apareceu durante todo esse processo. Embaixo desse corpo que a cidade obriga a gente a criar, embaixo dessa casca, dessa loucura toda, tem um ancestral. Embaixo dessa terra
Embaixo da sua pele corre um rio. Se eu posso te dizer uma coisa, essa coisa é: tira essa casca, tem ancestral. Tira a 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 casca. Tem ancestral. tem ancestral. Tira a Tem ancestral. Tira a casca, tem Ancestral. Tira a casca. Tem ancestral. tira a casca, Tem ancestral. Tira a casca. Tem ancestral. Tira a casca. tem Ancestral. Tira a casca. Tem ancestral. tira a casca, Tem ancestral. tira a casca, Tem ancestral. tem ancestral. Estou no início, no meio e no depois do fim. Receber essa função de preparação corporal que eu nunca tinha feito antes, dá um frio na barriga, a gente fica nervoso, não quer fazer, quer dar um migué. E aí eu fui entender, e assistindo também umas referências, que a gente precisava falar sobre o que atravessa a gente. E sobre o que a gente atravessa também, como por exemplo a cidade. E como essas coisas se atravessam mutuamente. Então fazer a preparação corporal foi mais uma vez, um chamado à minha potência. E também um chamado a entender que as coisas podem ser construídas, a gente precisa confiar e dar o primeiro passo. Falando em processo, a questão casca e corpo e ancestral nasceu de algo que a gente, enfim, falou e experienciou durante toda a nossa vivência enquanto coletiva, que é atravessar a cidade. E como a gente chega para o fazer artístico depois de ter atravessado a cidade. E de ter perdido o busão, de ter acordado atrasado, de ter perdido o metrô, do metrô parar, de você trombar com alguém na rua que você não queria ver, ou de você... Enfim, N possibilidades que acontecem durante esse tráfego pela cidade. Porque é isso, moramos em locais muito distantes e muito diferentes uns dos outros. E aí o conceito, a casca vem desse lugar, né? O corpo casca é esse corpo que a cidade te obriga a criar. Então essa coisa de andar, a gente tem isso, né? De andar com a cara fechada, ou de estar sempre muito atrasado, ou de ter que calcular o tempo, que você tem que se programar antes para calcular o tempo que você vai levar para chegar até o lugar, para aí chegar, e aí como você chega nesse lugar. Então o corpo casca é esse lugar. É esse corpo que não tem uma sensibilidade para o sagrado ou para a natureza, que ele só pensa em tempo. Preciso correr. E aí tem um tônus nesse corpo, que é o tônus de tensão. A gente anda pela cidade tenso, com peso nas costas, com mochila. Tem uma coisa de sempre olhar o celular ou de arrumar o cabelo. A cidade obriga a gente a estar sempre muito preocupado, a estar sempre sobre tensão. E aí, falando sobre o corpo ancestral, a gente vai falar de um corpo que já é mais maleável, um corpo que tem ar e água. Então, ele é um corpo que transita de uma maneira mais leve e ele é mais sensível à natureza, aos outros seres que compõem aquele espaço junto. Sou o movimento do indo e vindo, sendo centro e em torno das encruzilhadas. Sou porque fui e serei novamente. Casca dura que pavimenta caminhos. Venho de telúricas substâncias e lembranças, abaixo de muitas camadas de terra e história. Resquício das coisas que já tiveram seu tempo, extrato de memórias e lembranças. Das profundezas camadas do antes que guarda a essência, mesmo no depois do fim. Gerador de formas. O dentro de mim borbulha a multiplicidade. Estéticas, práticas, vivências urbanas, danças. Princípio vital. Arrepio, gozo, gargalhada. O bem e o mal reunidos em decomposição. A revelia da alquimia original causei guerras. Petróleo. O suprassumo da transformação. Asfalto. Eu sou um rio urbano
que embaixo traz água e fertiliza. A recriação da própria matéria-prima, o que vem do chão e vira chão. E se me permite dizer, embaixo desse corpo que a cidade nos obriga a criar, corre um rio. E nesse rio tem um ancestral. Então tira essa casca, tem ancestral aí embaixo. Tira a casca, tem ancestral. Cobra d'água. Daqui se escuta um lamento invisível de um rio sagrado daqui. Chuva forte, se levante e vem contar a sua história hoje aqui. Quem me foi, cobra d'água. Caminho, descoberta, sentido. Caminho porque Exu é caminho e ele me dá caminho, assim como dá caminho para essa coletiva. E ele tem sido nosso companheiro e nosso mensageiro desde o começo. Sentido porque para mim a coletiva só faz sentido se eu estiver em coletivo. E eu tenho problema em viver com outras pessoas, mas isso para mim é o sentido. E eu esqueci outra palavra, mas para mim a coletiva é isso, é caminho, sentido e descoberta. Porque eu me descobri dentro da coletiva e dentro da encruzilhada dos rios invisíveis. Eu tô no meio de uma encruzilhada. De um lado, a beleza que carrega a liberdade e a vontade de caminhar com o vento. Do outro, a beleza que carrega a força e afasta o inimigo. Atrás de mim, o meu eu, os meus medos, a minha falta de fé. Na minha frente, uma senhora vestida de terra vermelha. Ela me olha como se já me conhecesse há muito tempo. Ela caminha até mim, olha no fundo dos meus olhos e diz: lutar e levantar o pó da terra assim como um búfalo. Carregar o vento nas asas assim como uma borboleta. E entender que caminho é para quem sabe andar. Solitude e medo de estar só caminham juntos o tempo inteiro. Mas a verdade é que ventania leva para depois trazer. Ser filha do vento e da metamorfose me fazem viver mudanças, despedidas o tempo inteiro. Aquela senhora vestida de terra vermelha, ela continua me olhando. Só que dessa vez ela diz: o búfalo que te ensina sobre fúria e companhia é o mesmo que habita em você. A borboleta que te ensina sobre liberdade e amor é a mesma que habita em você.